Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia? Uma ideia importante aqui, porque a gente que trabalha analisando futebol, buscando entender um pouquinho o jogo, eu acho que a gente tem uma armadilha muito clara, que é a maldita previsão. E a mídia esportiva brasileira gosta muito de fazer previsões, né? Ah, pô, quem vai brigar pelo rebaixamento, quem vai brigar pelo título, enfim. E o que eu vou buscar aqui é fazer uma previsão. Mas é uma previsão minimamente fundamentada sobre as expectativas que eu tenho do Atlético, sabendo que o time vem crescendo, que o time está mais organizado e que o time vai receber reforços. Que é basicamente projetar o que vai ser esse 60% de Série B que sobra para o Atlético. Eu acho que 40% já foi. E a questão da Copa do Brasil, que é uma questão pouco falada, mas acho que é uma questão que precisa ser conversada. E não é uma intenção de vídeo para daqui a algumas semanas eu chegar aqui e falar, eu avisei, não é isso. Mas é um novo Atlético, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro para qualquer um. É um Atlético diferente do que era, sei lá, 3, 4, 5 semanas atrás. Era um Atlético diferente, é um Atlético diferente em relação ao time, ao momento, ao psicológico da chegada do Odair. Então, é natural que as projeções elas mudem. O Atlético melhorando, é natural que a gente tenha um cenário de mais confiança. O psicológico que muda não é só dentro de campo, o psicológico que muda é fora de campo também. Eu acho que isso acaba tendo um peso muito grande, eu acho que isso acaba tendo um peso muito significativo. Então eu quero começar falando sobre a Série B, que em algum momento parecia realmente que o Atlético não estaria brigando pelo G4. Hoje a realidade é diferente, um ponto do G4. Eu sei que você tem um pelotão de Goiás, Coritiba, Novo Horizontino que deu uma distanciada, mas é um pelotão, se você for levar em consideração, o Atlético tem 2 confrontos diretos que já enfrentou o Novo Horizontino e o Coritiba, e o Atlético vai enfrentar esses times ainda, e o Atlético tem 2 confrontos diretos contra o Goiás. Então aqui você está falando de 4 jogos, 12 pontos. Esse pelotão ele ainda vai ser desafiado pelo Atlético. E volto a insistir, o Atlético ele precisa começar a ganhar os jogos grandes. Tudo que eu falar aqui, ele vai ser inútil se o Atlético, no momento mais desafiador que ele tiver, ele não conseguir se impor. E a projeção do Atlético na Série B daqui pra frente, ela é muito legal. O Atlético ele já vem no momento de melhora, o Atlético já vem no momento de crescimento muito interessante na competição. Se você pegar as últimas rodadas da Série B, só 3 times pontuaram mais que o Atlético. Nas últimas 5 rodadas da Série B, o Atlético fez 9 pontos. Só Coritiba, Criciúma e Paysandu fizeram mais pontos que o Atlético nesse período. Então, é uma projeção de crescimento de um time que tinha muita dificuldade de pontuar. E a partir do momento que começa a pontuar mais constantemente, já está na parte de cima da tabela, mas vai além disso. É mergulhar no campo e bola também e perceber que com os jogadores que o Atlético tem hoje, com aquela narrativa, com esse elenco não sobe, não é bem assim. Com o elenco que o Atlético tinha e que era taxado impossível de um potencial de crescimento, a gente chegou ali aos 60% de aproveitamento com o trabalho do Odair, que já botou a gente numa briga exatamente para subir. Isso fala muito também sobre o jogo coletivo do Atlético, que é uma equipe absurdamente mais organizada. Isso fala também sobre as individualidades. Eu consigo citar pelo menos 6, 7 jogadores que vêm crescendo de desempenho. Você tem o surgimento do Cauã. Você tem o Beleza entrando na zaga bem. Acho que você tem uma melhora do Léo. Você tem o Esquivel desempenhando melhor. Você tem o Raul crescendo, se tornando até titular. Você tem o Zapelli participando com relevância. O Juliano participando com relevância. O João participando com relevância. O Luiz Fernando volta a ter um impacto maior na equipe. O Alan fazendo seus golzinhos, o Renan fazendo seus golzinhos. Então é um Atlético que a gente começa a ver aquela projeção que a gente fez lá no início do campeonato de melhor elenco da Série B, de algumas peças desabrochando e começando a entregar no nível que a gente esperava.
E aí a gente começa a voltar a fazer aquele tipo de comparação que a gente deixou de fazer pelo fato dos outros times estarem numa fase melhor do que a nossa. E, cara, esses times, de alguma forma, eles são nossos alvos. Então, se a gente entende que nossas ferramentas, nosso armamento, hoje nos oferece mais possibilidade do que esses times, algo que a gente imaginava desde o começo do campeonato, é o Atlético que acredito que vai brigar até o final. E acredito que, em algum momento, a disputa que hoje é por G4 possa virar uma disputa por título. Com você pegando todo esse crescimento que o Atlético já vem fazendo e adicionando Mendonça, adicionando o Sacha, adicionando o Viveiros, adicionando o Benavides. O Atlético tem uma reserva técnica vindo do mercado que ela potencializa muito a equipe. Essa reserva técnica joga o nível do Atlético lá em cima. O que mostra que esse time que hoje briga pelo G4 tende a seguir brigando pelo G4 e se aproximar desse batalhão, que hoje comanda o campeonato. Então, na Série B, as expectativas elas são as melhores possíveis para mim. A gente vai dar uma passada na Copa do Brasil, porque eu acho que a narrativa ela não muda do jogo do São Paulo. São Paulo favorito. A Copa do Brasil tá longe de ser uma prioridade para o Atlético. Justo, beleza, entendemos isso. Mas existe outra narrativa nesse processo como um todo. O Atlético chega mais forte. O Atlético chega mais organizado. O Atlético chega mais competitivo. O Atlético chega defensivamente mais sólido. O Atlético chega potencialmente com mais chance de fazer um jogo de ataque contra a defesa e numa transição pegar o São Paulo vulnerável, abrir o placar e conseguir se defender bem. Ainda é muito distante para a gente poder pensar em classificação contra o São Paulo. É muito longe da gente olhar esse cenário e falar, pô, não, o Atlético e o São Paulo se equiparam e o Atlético pode passar. O Atlético pode passar dentro de uma narrativa muito clara. Ataque contra a defesa, o Atlético se defendendo bem, corrida, transição, velocidade, jogo direto. É dessa maneira que eu imagino o Atlético passando, é dessa maneira que eu imagino o Atlético incomodando o São Paulo de alguma forma, até porque o São Paulo também vem para um trabalho novo que pode dar uma resposta positiva e pode demorar a se adaptar ali. O Atlético tem um exemplo muito claro do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus que depois ali embala com o Flamengo em 2019, mas quando enfrenta o Atlético na Copa do Brasil, o Flamengo estava no processo de encaixe. O Flamengo estava no processo de entender o cenário ali. Então, quem sabe a história não se repete e o Atlético ganha moral dentro da competição. Ah, Thiago, mas você tá sonhando muito alto. Posso estar. Eu sei que é difícil. Eu sei que tá distante. Mas, volto a dizer, vejo um Atlético crescendo o nível e vejo um Atlético mudando algumas rotas que pareciam dificilmente serem rotas que a gente conseguiria mudar ao longo da competição. Beleza? Depois vocês me cobram. Não que eu acredite que eu mereça ser cobrado por um vídeo de projeção, mas se vocês quiserem, depois vocês me cobram aí, valeu? Tamo junto, Arás.